Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um podcast Livro das Profissões, Usinaria aqui em São Paulo, e hoje entrevistando a Fátima Martins. Ela vai ter muita história para contar e você que está nos assistindo, você que vai assistir posteriormente, não perca porque vai ser bem interessante toda a experiência, toda a informação que ela vai passar para vocês, tá bom? Tudo bem, Fátima? Tudo bem, tudo jóia. ótimo, tudo certinho. Feliz por você estar aqui. Muito obrigada, eu agradeço demais o convite. Que bom. Queria começar esse nosso bate-papo, esse podcast, pedindo para você falar um pouco da sua história, né? A sua trajetória profissional, como é que foi logo no início, até chegar nos dias de hoje. Contar um pouco dessa história aí tão importante para nós. Bom, eu sou formada em psicologia, foi a minha primeira opção como psicóloga. A família vem de empresários e eles queriam que eu seguisse a carreira deles, né? Mas acho que estava dentro de mim mesmo, seguir alguma coisa que batesse mais com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, né? Então, eu fui fazer a área de psicologia. Na época, era um caminho mais a ser desbravado. A gente sente que hoje a psicologia está mais acreditada, né? Sim. Principalmente depois da pandemia, a gente percebe isso. E quando eu saí da escola, eu também percebi que não estava tão bem preparada quanto eu precisaria estar para encarar os desafios que a profissão pede. E eu fui fazer a área educacional, fiquei um bom tempo na área educacional, mas eu vi que também não era aquilo que eu acreditava, aquilo que eu queria, porque eu fui trabalhar na Prefeitura Municipal de São Paulo. Sim. E aí, essa carreira, ela não me agradava, porque acho que eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa que gosta de criar, eu sou uma pessoa que gosta muito de movimento e de resultado. E eu não sentia que ali eu poderia estar me desenvolvendo como eu gostaria. Então, eu pedi demissão. E, na época, assim, as pessoas me ligaram pedindo para que eu voltasse, mas não estava no meu perfil, Sim. no meu coração, vamos Sim. dizer assim. E aí, eu tinha os filhos pequenos, eu já era casada nessa época, aí eu dei um tempo de uns 2, 3 anos, e aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso um pouco mais. E aí eu fui fazer uma outra faculdade de complementação pedagógica, que foi muito interessante também. E, terminando essa faculdade, eu fui ingressar numa empresa. Eu fui para o corporativo. Ótimo. E no corporativo eu me dediquei bastante, principalmente na área de treinamento, que é uma área que eu gosto bastante, que eu me desenvolvi bastante mesmo. E lá fiquei por 11 anos no CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, e trabalhando em nível Brasil. Então, Interessante, né? é muito interessante mesmo, né? Eu atendia os grandes players do mercado, principalmente as áreas públicas. Então, eu treinei Brasil em termos de supervisores de estágio, né? Porque o carro principal na época do CIE era estagiário, hoje eles têm também a parte de jovens aprendizes, mas na época que eu estava lá, não, era mais a parte de estágio. Então, Caixa Econômica Federal em nível Brasil, Banco do Brasil e também em nível Brasil, Banco Central, e outras grandes empresas, né? Economias mistas também, Sabesp, enfim, toda essa parte. E fui também da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Fui coordenadora de um grupo chamado TID por 16 anos lá. E a gente fazia reuniões mensais com empresas, né, da área de treinamento, da área de RH, propriamente dito, onde a gente passava todo o conhecimento que a gente tinha, chamávamos palestrantes para implementar o nosso encontro. Então, éramos em 4 ou 5 coordenadoras, cada uma responsável por uma parte da coordenação. E foi um movimento bastante interessante.
e a Associação Brasileira de Recursos Humanos nos acolheu, e depois nós fomos trabalhar individualmente na sede da Marinha, aqui em São Paulo, porque a associação entendeu que ela precisava de outros profissionais. Certo. E aí aconteceu, e ficamos lá 16 anos, então, fazendo esse trabalho. Nessa época, eu já estava como consultora pela RH First Line, que é a minha empresa, que eu estou até hoje. Sim. E esse grupo evoluiu bastante e todas éramos consultoras. E esse grupo acabou, assim, a gente acabou por dissolver o grupo em comum acordo, porque a gente assumia muitos trabalhos. Certo. E fazer uma coordenação de grupo não é brincadeira. Sim. Ela exige bastante trabalho nos bastidores para você ter aquela reunião de 1, 2 horas. Então, a gente acabou dissolvendo o grupo, mas foi um grande aprendizado para mim, né? Então, É uma escola, né? É uma escola, é muito interessante, é muito bom mesmo, né? E na carreira, como RH First Line, eu tive a oportunidade também de viajar o Brasil todo com grandes clientes e com grandes parcerias de grandes consultorias, né? E os projetos foram muito voltados também para as lideranças, para equipes, e lideranças também em nível Brasil. E uma coisa assim que eu acho que é bem pitoresca, fiz um grande trabalho para a mineradora Yamana Gold. Acho que vai cortar depois, Pode, né? Pode voltar, fala agora. Sim. Para Yamana, fiz um grande trabalho. Fiz um grande trabalho para Yamana Gold, né? Que é uma mineradora de ouro. E então eu estive assim no interior da Bahia, que era uma mineradora, uma mina que era da Vale e que eles compraram. Tive em Goiás também, numa mineradora a céu aberto, porque tem vários tipos, né? São mineradoras subterrâneas e mineradoras a céu aberto, que eles chamam. E uma outra também muito interessante, que foi em Mato Grosso, e ficava a 6 horas de Cuiabá. Foi uma odisseia, praticamente, né? E eu estava a 60 quilômetros da Bolívia. Sim. Então, mas, assim, o acolhimento dessas turmas que a gente fez, né? A gente era muito bem recebida, muito bem acolhida, e o trabalho fluía muito bom, muito bem mesmo, né? E teve perrengues também, né? Sim, com certeza, né? Teve muitos perrengues, né? De você ter que... teve uma época que a aviação estava passando por greves, então você ficava nos aeroportos esperando voos, e teve uma época que eu fui fazer um trabalho em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Terminei o trabalho, fui para o aeroporto e não tinha, porque eu tinha que fazer uma conexão, tinha que pegar o voo em Passo Fundo e ir até Porto Alegre para poder embarcar para São Paulo. Beleza. Aí o que acontece? Não chegava o avião e eu estava a 400 e tantos quilômetros de Porto Alegre, bem longe mesmo. E aí chegou um avião bem menor para levar a gente para Porto Alegre. E aí você reza, porque não tem outra alternativa. E aí você confia no piloto, e era um piloto assim bastante experiente, com o cabelinho todo branco. Você fala assim, bom, vamos com Deus e com um piloto experiente, seja o que Deus quiser. E eu lembro que eu cheguei no aeroporto, acho que é Salgado Filho, né? Em Porto Alegre, tipo umas 5 para meia-noite, para pegar o último voo para vir para São Paulo. 2h30 da manhã eu estava em casa, graças a Deus. Sim. Então, são perrengues que a gente passa, né, na trajetória profissional, mas que acabam sendo também histórias interessantes, porque você faz um trabalho bem feito, né? Faz um trabalho bacana, né?
E teve, assim, outros trabalhos em São Paulo também, feitos aí para Itaú, para Volks, para Pfizer, várias farmas também na área, principalmente de recrutamento e seleção, trainees, assessment, que é uma área que eu gosto bastante de fazer, né, que são as promoções dentro das empresas. Então, as pessoas se candidatam e você, através das entrevistas, testes específicos, você vai dizer qual é a pessoa mais indicada para aquela vaga, né? E assim, quando a gente é contratada para esse tipo de trabalho, a gente também tem que dizer para o candidato por que ele não foi selecionado e colocar no PDI dele o desenvolvimento que ele precisa fazer para efetivamente conseguir se desenvolver para o próximo passo de carreira dele. Vou aproveitar para pegar um gancho aqui com a Fátima. É interessante isso que ela está falando, porque a gente sai muito daquela coisa, eu gosto desse colaborador, então eu vou promover esse. Aquele outro que eu não gosto tanto, eu vou deixar onde ele está. Quer dizer, então a gente precisa ser justo, né? Então essa promoção, ela tem todo o critério, ela tem toda uma avaliação, e aí sim quem vai ser promovido é quem realmente tem competência, quem realmente está preparado para aquele cargo, né, acima do que ele já estava, né? Sim, exatamente. Então, as grandes empresas se preocupam bastante com isso e a gente tenta, assim, fazer o máximo, pegar o máximo de informações de todos que estão ali se candidatando para que a gente escolha o melhor. E é interessante que a gente nunca faz isso sozinha. Perfeito. São sempre 2 consultores com olhares, né, cada um com o seu perfil, cada um com o seu olhar, para a gente não ser injusto com ninguém. Isso é importante também, Isso né? é muito importante, né? Um outro trabalho que a gente fez também muito interessante foi para uma grande empresa de telecomunicações? Não. Telecomunicações eu fiz, mas foi de avaliação de desempenho, né? Onde a gente montou todo o programa de avaliação de desempenho para essa empresa e treinou os colaboradores também. Também fiz uma empresa de avaliação de desempenho em Minas Gerais também. Foi um projeto bem interessante. Mas foi uma empresa, essa outra que eu queria comentar com vocês, foi uma empresa de contact center. Sim. E a gente fez um mapeamento de competências. Perfeito. E aí foi junto com a diretoria, onde a gente fez as competências dos diretores, descendo para as competências dos gerentes, depois dos supervisores e do grupo operacional. Sim. Então, foi um trabalho bastante extenso, bastante cauteloso, e a matriz era no Rio de Janeiro. Perfeito. Então, a gente ficou um bom tempo, ponte aérea também, ponte né? aérea, Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, para dar conta desse trabalho, né? E aí, quando eu percebi que estava faltando um pouco da história acadêmica, da vida acadêmica, eu resolvi fazer um mestrado. Sim, ótimo. Fiz um mestrado na área de administração, comunicação e educação, que era uma coisa que eu sentia que estava faltando um pouco em mim, para complementar. E fiz na São Marcos, que foi uma pena que fechou. Sim, aqui em São Paulo. Uma faculdade, uma universidade excelente. E de lá eu saí como professora, né? E fui dar aula na pós-graduação da São Marcos em recursos humanos. Perfeito. Que foi uma experiência muito boa. Depois eu dei aula também no SENAC e dei aula também na Uninove. Sim. Né? Nessa época, eu fazia muitos trabalhos também e teve um projeto muito interessante onde a gente fez todo um trabalho de atendimento ao cliente para uma empresa que fazia produtos específicos para montadoras. Sim. E eles precisavam ter uma excelência muito grande na área de atendimento ao cliente. Então, nós fomos buscar toda a metodologia Disney para aplicar nessa empresa
chama-se Perfect Brasil, fica em Mogi das Cruzes. Então, eu fui para a Disney para pegar essa metodologia, trazer para o cliente, Sim. vamos dizer assim, e ele também levou outros funcionários para serem treinados na metodologia e a gente fazer um grande trabalho. E realmente foi um trabalho assim excelente. E como o trabalho geralmente envolve sempre a presidência, lógico, capitaneado pela presidência, porque foi uma mudança de cultura, a gente tinha muitas resistências dos gerentes. Ok. Então, numa das conversas com um dos diretores, a gente falou assim, a gente precisa quebrar essa resistência. Exatamente, sim. E aí eu fui buscar, né, assim, lá em Platão. Sim. É interessante como a filosofia permeia os nossos dias e a gente não está assim tão Distante, vamos dizer assim, né? tão distante Exatamente. dela. E aí a gente montou todo um treinamento e nós fomos para a Caverna do Diabo. Olha que interessante. Né? E depois desse trabalho, lá na Caverna do Diabo, no Vale do Ribeira, Sim. aí a coisa andou. E aí a gente terminou um belo trabalho com resultados expressivos, porque nós envolvemos todas as áreas da empresa. Perfeito. A área de compras, a área de estoque, a área de vendas, a área financeira, né? E aí um monte de coisa que estava encalhada lá começou a sair, começou a resolver, e foi um excelente trabalho. Uma coisa que é interessante, né, que a Fátima comentou, a questão da Disney eles têm toda uma metodologia, um treinamento, né, que eles dão no mundo inteiro, né? Sim. O jeito Disney de encantar os clientes. Exatamente. Então, assim, são coisas que no dia a dia muitas vezes passa sem a pessoa perceber e que lá esses detalhes fazem toda a diferença no atendimento, né? Então, um exemplo para todos nós, independente do segmento que a pessoa atua, é conhecer um pouco esse jeito Disney, né, de encantar, de atender o cliente, né? É muito importante isso. E essa filosofia a gente traz também dentro da nossa empresa, dentro da consultoria, para fazer o melhor para o cliente, né? Então, a gente acredita que isso está no sangue mesmo, então a gente se desdobra para fazer o melhor pelo nosso cliente, e é o que a gente tem feito. Um outro grande projeto que a gente fez também foi um projeto em Brasília, para o IBAMA. Sim. Esse projeto foi do Banco Mundial, onde a gente desenhou e mapeou para um setor exclusivo do IBAMA as competências daquele grupo específico. Perfeito. Que era um grupo que tinha que dar conta de fiscalizações em nível Brasil. Então, eles estavam com muita dificuldade, não é para entender o trabalho, mas para desenvolver melhor esse trabalho. Certo. Né? Que a gente sabe que o Brasil é um território imenso, com grandes desafios geográficos. Realidades totalmente diferentes, né? Realidades de acordo com a região, diferentes, né? E com problemas, né? Então, a gente fez esse treinamento, esse trabalho foi, assim, de uns 4 meses. Eu estava com várias consultoras e eu coordenava esse trabalho aqui de São Paulo e ia frequentemente a Brasília para poder também ver em loco como as coisas estavam ocorrendo. E aí, a partir de 2016, mais ou menos, eu comecei a perceber que seria interessante também voltar para a área de psicologia. Sim, perfeito. Né? Retomar, né? Retomar a área clínica. Sim. Né? Retomar a área clínica. E aí eu comecei a fazer inúmeros cursos, me aprimorar, porque a psicologia mudou bastante, né? Bastante mesmo. E aí eu comecei a atender até, assim, sem cobrar nada, só para me testar mesmo, né? Me testar.
Muito bem. E fui indo, fazendo vários cursos, me aprimorando, e entendendo um pouco melhor a questão da neurociência, Sim, que hoje é um carro-chefe dentro da psicologia. E por aí foi. Aí, em 2020, veio a pandemia. sim. Aí mudou o mundo, né? Aí mudou o mundo e trabalhando também, eu estava na área de RH e o RH deu uma parada muito Sim, grande. E nessa época, minha filha morava em Chicago e eu estava em Chicago sim, na época da pandemia. sim, E aí eu fazia parte, antes de ir para lá, de um grupo de empresas aqui no Tatuapé mesmo. sim. E a gente mantinha contato e tal. E aí eu falei, eu assistindo uma live, eles iam fazer um curso de marketing. Eu falei, estou aqui, vou fazer esse curso de Vou marketing. aproveitar, Vou né? aproveitar. Sim, E fiz o curso de marketing e foi muito interessante, porque ele trouxe também vários profissionais de várias áreas. sim, E numa dessas veio uma psicóloga muito bacana, Priscila de Sá, e eu fiquei interessada, assim, ela falando tal, e eu falei, poxa, eu acho que agora eu poderia começar a enveredar por esse caminho. E sim. aí nasceu o Colo Virtual, né, que é a área da psicologia clínica. Sim. Tem um site, Colo Virtual, tem um Instagram, tudo direitinho. Então, hoje, eu trabalho com os pacientes, né, em níveis aí de ansiedade, que não é pouco, em níveis de depressão, também atendo bipolaridades, estresse e burnout, Sim. né? E divido aí o meu tempo entre a área treinamentos muito menores, né? Porque não dá mais para viajar, encarar aeroporto, Para se deslocar tanto, né? Sim, deslocamentos mil aí. Mas veio também uma coisa boa, que foram os atendimentos online, sim, tanto para empresários, né, quanto para a área de clínica. Então, hoje a gente atende presencial, aqui no consultório aqui no Tatuapé, e como online também, porque eu atendo vários pacientes que não estão em São Paulo. sim. Né? Então, dá para a gente se dividir um pouquinho. E na área de RH, a gente está fazendo esse trabalho de recrutamento e seleção, e aí é em nível Brasil, porque eu tenho clientes na Bahia também, eu tenho clientes em Minas Gerais e eu tenho clientes no interior de São Paulo. O que a gente pode dizer é que a pandemia, né, a parte boa da pandemia foi isso, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram, a gente sabe disso, Sim, mas ela acelerou esse processo do digital, né? Nós sim, saímos do offline e entramos no mundo totalmente digital, que possibilita a gente fazer podcast, a gente fazer live e tantas reuniões virtuais, né? Que não existe mais distância, né? E aí esses atendimentos, essa consultoria, você pode fazer da sua casa, do seu escritório, para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? exatamente. Agora, sim, o que eu percebo? Tem uma mudança radical nesse momento, Sim, né? A gente está enfrentando aí também muitas questões ligadas à saúde mental, exatamente. né? O celular hoje é um instrumento de trabalho, mas é um instrumento também que pode levar você para lugares que não são tão bons. A gente tem um crescimento imenso nessa área de doenças mentais também. Pra, jovens, né, se viciando, e hoje também esses jogos de bets, né, trazendo a saúde mental muito forte e um vício muito grande. Então, a gente já está aí buscando informações, buscando cursos para poder atender essa demanda que está crescente no Brasil. É esse ponto que você está falando, né, Fátima? Eu vejo que ele é fundamental, porque hoje se fala muito em dependência digital, né? Então, as pessoas estão doentes e o celular parece que ele virou parte do corpo da pessoa. É uma extensão É da uma mão. extensão e ela não consegue ficar 5 minutos sem ele.
né? Você saiu de casa para ir na esquina comprar o pão. Se você esqueceu o celular, tem muita gente que volta porque não consegue ficar. Eu vou no banheiro, eu levo o celular. Eu vou em tal lugar, né, na casa, eu estou com o celular sempre no bolso, né? Exatamente. E aí, dentro dessa questão do celular, a gente também vai vendo como as relações familiares e interpessoais são atingidas. Exatamente. Né? Porque as famílias, antigamente, elas conversavam mais, né? A hora do almoço, a hora do jantar. A hora do almoço já estava prejudicada porque as pessoas estavam trabalhando, então chegam ainda hoje mais para a hora do jantar mesmo em casa. Mas fica cada um no seu canto, né, no seu quadrado, como se dizia algum tempo atrás, e com o celular na mão. Com isso, as relações interpessoais estão muito prejudicadas. Então, assim, os filhos não conversam mais com os pais e, muitas vezes, o casal também não conversa entre si, o que gera uma falta de comunicação extrema e vive cada um no seu mundo. Então, as individualidades estão cada vez maiores e isso é um perigo, porque as relações familiares vão se deteriorando e as pessoas não percebem que isso está acontecendo. É como se fosse um trabalho de formiguinha negativo invadindo os lares brasileiros, Exatamente. ou talvez até mundiais. Sim, com certeza. Então, o que a gente precisa é ver até que ponto isso está sendo tão importante na minha vida. O que é mais importante na minha vida, né? É a minha relação que eu estou construindo com o meu parceiro, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, ou é a relação com esse aparelho eletrônico que me mobiliza. E o brasileiro passa, em média, 9 horas por dia nas redes sociais. É um absurdo, né? É o segundo maior do mundo. É mais do que a jornada de trabalho, né? Que é 8 horas, né? E aí, você está tocando Sim. num assunto importante Sim. também. Porque a gente, na seleção, as empresas têm falado para a gente, olha, eu estou demitindo essa pessoa porque ela passa muitas horas nas redes sociais e ela não larga o celular. E as escolas tomaram uma providência agora bastante interessante, né? Até por uma força de lei, Exatamente. que é você restringir o celular na sala de aula. E aí passou no jornal essa semana que o pessoal está aderindo ao relógio agora, né? Porque eles não sabem mais ver a hora sem ser no celular, então está se voltando a alguns hábitos anteriores. Sim. Outra coisa que também está sendo favorecida nesses grupos de escola é que no intervalo de aulas as pessoas estão se comunicando mais, estão interagindo. A área pedagógica das escolas está se preocupando em ter jogos, em ter uma interação melhor com os alunos. E isso vai ser muito bom futuramente. Exatamente. Agora, em termos da neurociência, a gente ainda não sabe quais serão os prejuízos futuros que esse uso exagerado da mídia vai trazer. Exatamente. A gente ainda não tem essas pesquisas formatadas. E está começando no berço, né? Infelizmente, tem muitos pais, para não ter trabalho, né? É colocar o videozinho, colocar ali né, um filme para o bebê ali, fica aquele tempo passando. Isso está forçando, né, a visão, né? Está mudando, porque não é o desenvolvimento dele é outro, né? Então eu vejo assim, né, Fátima? Tudo que é em excesso não é bom. Né? Então não é que nós somos contra o celular, muito pelo contrário. Ele é um instrumento de trabalho, ele pode ser um instrumento de diversão, mas se ele passa da média, né, em termos de horas, se você deixa de fazer outras coisas, você está na direção usando o celular. Outro dia, por incrível que pareça, eu estava no interior de São Paulo, né, no litoral, eu vi uma pessoa andando de cavalo com o celular na mão e não estava andando, porque eu não estava nem tomando conta direito do cavalo e estava lá no celular. Quer dizer, é uma loucura. As pessoas, quanto índice de acidentes aumentaram demais e pessoas estão no celular e não estão prestando atenção na direção. Quer dizer, você quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e não tem a atenção plena de focar numa única atividade e fazer essa atividade bem. Exatamente. Então,
você está tocando num momento aí da atenção que é crucial para você fazer um trabalho. E o que a gente percebe é que, assim, o próprio celular está na beira da cama, né? O meu também fica, Sim. né? Porque eu uso ele também como despertador, tá? Aí o que acontece? Você fica tantas horas ligado e plugado naquele celular, antes de dormir, o ideal é que você tenha umas 2, 3 horas antes, né? Você deixe o aparelhinho lá sossegado, tal, não sei o quê. Agora, se você fica plugado direto, no dia seguinte você não fez um sono que a gente chama de reparador. Exatamente. Você não dormiu bem. Então, você vai para o seu trabalho com uma falta de concentração, uma falta de atenção muito grande, o que gera um estresse, porque você não consegue entregar as coisas a tempo e de uma forma adequada. Exatamente. Aí vem o chefe pressionando e você fica também com uma insegurança. Será que eu vou ser mandada embora? Será que a minha carreira está em risco? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente tem uma autopressão desnecessária e a gente põe a vida da gente em risco também. Começa a adoecer, né? E começa a adoecer. Né? Então, hoje, por isso que a psicologia hoje ela vem tanto dentro das empresas quanto dentro dos consultórios mostrar que existe outras formas da gente se relacionar, né, ou consigo mesmo e também com as pessoas que estão à sua volta, né? Tem uma série aí na Netflix chamada Adolescência, exatamente. né? Sim. Que é uma série que é uma pancada no estômago da gente, né? Onde existe toda uma série, uma trama que você fica ligado realmente até o final, porque você não acredita que aquilo está sendo possível, mas que ela tem um fundo social drástico que está acontecendo silenciosamente na sociedade. E, né, a família só se dá conta depois do fato consumado. Então, é preciso tomar bastante atenção com tudo que está acontecendo à nossa volta para que a gente tenha um equilíbrio melhor entre a nossa vida familiar, a nossa vida social e as nossas redes sociais, que elas fazem parte já do nosso dia a dia. Só que elas não podem tomar conta da nossa vida como elas estão tomando. Eu vou pegar dois ganchos. Eu vi uma publicação ontem, falando inclusive desse filme, né? E ele estava falando o seguinte, que as casas hoje, os pais muitas vezes estão preocupados em criar um quarto ideal para o seu filho, ele coloca a televisão, ele coloca o frigobar, existe um banheiro no quarto, em resumo, o filho fica dentro do quarto. Né? E as casas estão ficando sem espaço nas salas, sem espaço na cozinha para bater um papo, e você está deixando seu filho dentro do quarto e ele vai ficar ali com toda a questão da tecnologia, mas se afastando cada vez mais da família. Né? Então, a importância de você voltar a criar ambientes onde todos possam estar juntos, a conversa, você comentou do jogo, quer dizer, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer naquele momento. Eu não preciso ficar 24 horas com o celular. Né? Então, isso é um ponto muito importante. E das redes sociais, que eu queria falar é o seguinte, nem tudo que está na rede é verdade. Então, a gente precisa saber também filtrar. Ah, eu só vejo gente viajando, só gente fazendo isso. Mas será que isso é realidade mesmo? Será que tudo isso que a pessoa está fazendo é verdade? E a gente acaba se frustrando porque falar aquela pessoa pode, mas eu não posso. Então, nem sempre. Então, vamos saber filtrar, porque isso vai fazer diferença na sua vida e na sua vida profissional, porque você sempre fala, fulano de tal, então ele tem uma condição melhor porque ele está sempre viajando, mas nem sempre é isso que acontece, né? E tem gente que é assim, né? Esses influenciadores, aí eles alugam as casas para se mostrarem, né? Alugam helicópteros também para se mostrarem. Então, é uma vida de ilusão, né? E dentro do consultório, a gente traz essa realidade e aí as pessoas realmente têm um sofrimento significativo, né, para lidar com tudo isso. Então, a gente deixa aí um alerta para que as famílias também, né, frequentem os quartos, saibam o que os seus filhos estão fazendo, para a gente não ter
tantos problemas como a gente está tendo aí hoje em níveis tão desesperadores de saúde mental no trabalho e saúde mental em níveis sociais também. E não leve a comida para o quarto, né? Tem muitas famílias que a mãe vai levar, o pai vai levar o prato, o filho vai comer no quarto. Quer dizer, a comida tem que ser tudo junto, é importante esse momento, essa troca, né? Exatamente, como era no antigamente. tempo dos nossos pais. Exatamente. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, de toda essa sua experiência, quais foram as habilidades, competências que você desenvolveu ao longo de todos esses anos, para que você que está nos assistindo, né, pegue como modelo. É muito importante que a gente tenha modelos na área, né, ou de outra área, mas você falar, nossa, a pessoa fez dessa forma, ela criou essa habilidade, e isso é importante para a profissão, para a área que eu trabalho. Então, quais são as habilidades que você desenvolveu ao longo desses anos? Olha, são várias habilidades. A comunicação é uma habilidade importantíssima. A resiliência também, porque a gente leva muito não e a gente tem que se sustentar, né, nesses nãos e fazer trabalhar o sim. A flexibilidade, porque os ambientes corporativos, principalmente, eles são muito dinâmicos. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, você chega com material de treinamento para fazer aquele trabalho e, de repente, mudou tudo e você tem que estar atento, muito atento, para poder se reconstituir, né? Reprogramar, na verdade, né? E o trabalho de equipe também, porque você tem que compartilhar, principalmente com os seus pares, com as pessoas que estão ao seu lado, todo o material que você vai trabalhar, eu acho que é super importante. E a literatura, a leitura, né, tanto técnica quanto os principais livros clássicos, né, da filosofia são importantíssimos para que a gente esteja assim entendendo as atualidades. Eu acho que são essas competências importantes. Eu vejo um ponto importante que você comentou aí ao longo do podcast, a questão do estudo, né? Então, para você que está ingressando, para você que está já em alguma área, quer transitar por outra área, estudar para a vida inteira, né? Não tem aquela coisa, não, eu não gosto de estudar. Então, você não vai crescer na sua profissão. Então, o estudo ele é fundamental. Que pode ser o formal, né? Vou para a especialização, vou para o mestrado, ou cursos que você vai fazendo, né? Palestras que você vai assistindo, livros que você está lendo. Então, é importante você estudar, você adquirir novos conhecimentos, né? E o estudo é para a vida toda, e o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Você pode ficar sem emprego, você pode ficar sem trabalho, né? Mas sem conhecimento você não fica. E o conhecimento garante para você o seu sustento. Abre portas. Né? Abre portas, exatamente. Muito interessante esse nosso bate-papo, né? Mas é uma pena, assim, que ele vai passando rápido. Quando a gente vê, o tempo já está voando, né? E uma das coisas que eu sempre gosto de pedir para as pessoas que estão aqui no podcast, hoje a Fátima, para que ela possa deixar uma mensagem para você que está iniciando a sua carreira, né? Quais são os pontos importantes que você precisa levar em consideração no seu dia a dia, né? Então ela vai dar um recado aí, vai dar um conselho para você. Quais são esses pontos importantes que você tem que perseguir, que você tem que realmente procurar seguir? Bom, primeira coisa que eu acho que é importante numa carreira é você identificar no mercado aquilo que você gosta de fazer. Porque quando você gosta, você vai ter mais facilidade para lidar com as dificuldades que toda profissão apresenta. Outra coisa é você ficar antenado com as novidades que essa carreira vai trazendo, porque tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. Outra coisa que é super importante você estar antenado também é com os livros que você possa estar lendo, né? Os artigos científicos, né? Eu sei que nem todo mundo gosta de ler, mas assim tem que dar uma olhadinha para esse lado também, tá? Fazer um network,
né? Frequentar grupos de network e ter um bom relacionamento na faculdade, com os colegas, com os professores, e procurar sempre estar estudando cada vez mais para você progredir. Dentro das empresas, o trabalho de equipe é fundamental, né? Porque você não precisa subir na cabeça de ninguém para subir na vida, mas você precisa mostrar que você sabe o que você está fazendo e que você pode contribuir para a organização. Porque, assim, se você conseguir entender quais são os objetivos organizacionais e ajudar nos objetivos organizacionais, você vai conseguir atingir os seus objetivos pessoais. Esse é o recado que eu quero deixar para você. Gostei muito. Eu vou pegar 2 pontos que você falou. Tudo muda o tempo todo. Isso é uma grande verdade. Nossa. Então aí vem a resiliência, vem a capacidade de adaptação que você vai ter. Ah, não, mas estava tão confortável aqui, mas mudou. Eu tenho que me readaptar, né? E outro ponto que eu vejo que é fundamental é não queira subir de uma forma errada, né? Passando por cima de uma pessoa, porque isso tem vida curta, né? Você tem que ter competência, você tem que ser bom naquilo que você está fazendo, ser reconhecido pelo seu trabalho e não por algo que você faça que não é ético, que não é moral, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental para que a gente possa chegar e dormir tranquilo, né, no travesseiro, sem preocupação nenhuma, porque eu estou andando no caminho certo, eu não estou fazendo nada errado, não estou prejudicando ninguém, né? Claro, né? Porque esse é um caminho perigoso, vamos Exato. dizer assim, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Exatamente. Né? Mas que bom. Então, nesse momento a gente vai estar encerrando esse podcast. Ele sempre tem um gosto aí de quero mais, né? Porque é experiência, são assuntos tão interessantes. Hoje aqui a Fátima trazendo a sua trajetória, né? E a gente sempre fala que essa trajetória ela é nunca linear, então você sobe, você desce, você sobe, você desce, mas quando a gente olha para trás é só aprendizado, né? E a gente precisa entender que às vezes a gente aprende muito mais quando a gente está descendo, né, do que quando a gente está subindo. E olhando para trás tem muitas conquistas também. Isso que a gente tem que se orgulhar das conquistas, né? De tudo que a gente fez, com a cabeça erguida, podendo voltar de portas abertas para qualquer lugar que a gente foi. Isso é muito importante, né? Sair e poder ter a porta aberta, né? Exatamente. Então, desejar para você um grande abraço, mais uma vez, podcast Livro das Profissões, Usinaria, aqui em São Paulo, e hoje com a Fátima Martins. Grande abraço e até logo mais. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.